Olá, eu sou o Maicon Ricarbeni, roteirista do Online, e eu tô aqui para responder algumas perguntas para vocês. Bom, o Online surgiu a partir de uma reportagem que eu assisti na pandemia, falando do aumento dos casos de violências doméstica. E a gente que é roteirista, a gente sempre ou anda com um bloquinho de nota, ou anda com o celular pronto ali para anotar ideias. E aí me veio essa ideia de escrever um online, né, de criar essa situação de uma pessoa assistindo uma aula online, porque na pandemia também, né, se proliferou isso de aulas online, de cursos online, de lives. E aí eu quis criar esse link, né, de uma aula online com o aumento da violência doméstica. E daí então surgiram os primeiros rascunhos do que viria a ser o curta online. E aí o processo de criação, o processo de escrever esse curta, ele parte de pesquisa, ele parte de você trabalhar, de você fazer esse primeiro rascunho, de você processar, de você entender como contar essa história. Então eu começo a escrever. Bom, e eu sou um pouco das antigas, então eu gosto de escrever os rascunhos todos no caderno e depois passar para o computador. Então o processo foi bem esse, assim, criativo foi bem esse, de olhar, entender como é que eu poderia contar essa história de uma forma diferente, o que eu poderia usar de elementos ou não, como é que seria essa construção. Aí você vem para a construção de personagem, quem é esse personagem, quem é essa professora, e a partir daí foi vindo toda essa parte criativa mesmo o projeto começou a ganhar mais corpo. Então eu já me arrisquei a ir para o computador, sentar no computador e escrever. Como era um curta que fala também de uma situação, né, real, e eu tinha que entender também como funciona essa questão de uma ligação para a polícia. É claro que no filme o primeiro policial, ele tem uma abordagem totalmente rude, né? Mas isso foi proposital, de uma experiência também que eu tive anos atrás. E então, até para escrever isso, a gente tem que fazer uma pesquisa, tem que entender como isso funciona. Então, foi bem nesse flow aí, sabe? De rascunhos, de pesquisa, de desenvolver personagens, de ver como criar uma história, de contar essa história de uma forma diferente. Bom, falar de violência doméstica, né? E a gente está falando de violência contra a mulher. Trazer isso na visão de um roteirista homem, e aí talvez surja aquela dúvida, mas um homem falar sobre violência doméstica, né, tá no seu lugar de fala? Você parte de um princípio de que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela só afeta a vítima. E não, ela afeta todo mundo. Você imagina em uma família que há filhos, né? O quanto esses filhos não são afetados? Então é um problema de todos nós. Então é um problema, a violência doméstica é um problema que tem que ser questionado, e tem que ser levantado, tem que ser debatido por homens, por mulheres. Não só elas como vítimas, mas nós também, como homens, precisamos falar. Precisamos colocar em pauta esses assuntos. Porque quando todo mundo falar, quando todo mundo se conscientizar, aí sim os números vão começar a diminuir. Porque hoje eles são grandes. E olha que eu escrevi o curta em 2020, né? Até hoje os números são altos. Então, ter um homem falando sobre violência doméstica, ter um homem falando sobre a violência contra a mulher, não é o seu lugar de fala, mas ele precisa falar. E ele precisa interagir, ele precisa integrar, porque ele faz parte da sociedade.